Boa noite, bom dia a todos. Banzai-san diretamente. Opa, Bom, já começou? começou, a coisa começou séria. Estamos gravando aqui mais um programa, hoje diretamente uma ligação Brasil-Japão. E são 8 horas da manhã e aí são 8 horas da noite. Diálogos lunáticos com Banzai-san. Yeah, Antes de dando a volta ao mundo. Banzai-san, você está lá embaixo, do outro lado do mundo. Oh, Quem que rapaz, tá embaixo, quem que tá em cima? diálogos lunáticos. Sempre o verbo tem que pegar delírio. E a gente começa sempre lendo Manuel de Barros. Onegai shimasu. Eu queria ser banhado por um rio, um sítio, com árvores são, com pedras são. Eu fui inventado de ter graça e outros pássaros em minhas árvores. Uma garça, aliás. Eu fui inventado com pedrinhas rãs em minhas areias. E eu escorresse desbestado sobre as gotas e pelos cerrados como os rios. Sem conhecer nenhum rumo, como os andarilhos. Livre, livre é quem não tem rumo. Vamos lá, desgovernado Luan Banzai, bem-vindo a mais uma gravação do programa Diálogos Lunáticos. É um imenso prazer. Normalmente eu peço para a pessoa se apresentar, então se apresente aí, enquanto eu tomo um pouquinho de água, já tomei um chazinho de erva doce e tal, agora se apresente. Quem é você, Luan Banzai? Quem sou eu? Começando com uma pergunta profundíssima, quase sem resposta. Quem Exatamente. somos nós? Quem sou eu? Quem sou eu hoje? Hoje eu sou esse cara aí que vocês estão vendo nessa telinha, que as pessoas chamam de Luan, Luan Banzai, artista. E não sei se posso dizer muito mais que isso, ser humano, ser inquieto, respirante, vivo, ser vivo no planeta. Você está com que idade, Luan? 37 anos. 37 aninhos. Muito bem-vindo. Você está em Kyoto, no Japão. Exatamente, Kyoto, né? Lugar que eu gosto muito. Muito bem. Luan, o que é essencial para a vida para você? O que faz parte do seu dia a dia? O que dá sentido para você? Como é que é? Quais são as suas experiências mais intensas? O que você gosta de fazer? Cara, isso tem mudado, né? Cada dia e de uns tempos para cá tem se ressignificado muito, assim, o que é a vida para mim. E eu tenho apreciado muito mais o fazer nada do que o fazer coisas ultimamente, assim. Porque nesse fazer nada, na verdade, você acaba percebendo muita coisa que está acontecendo, né? Até o ponto de não saber se existe realmente um fazer nada, assim. Isso tem muito a ver com o processo meditativo, talvez, mas me aproximar dessa sensação de quietude tem feito eu apreciar a vida em si, o cotidiano, o respirar, o amanhecer, o pôr do sol, apreciar isso de uma forma imensa, quase que como se isso já fosse uma satisfação de estar vivo, assim, sem precisar fazer muito mais para se sentir feliz, assim. E, Ócio criativo, né? Você fala, né? Como é que a gente pode não fazer nada? Às vezes eu passo uns 15 minutos aqui olhando pela janela, os gaviões voando e tal. E o que você está fazendo? Não, eu estou observando os gaviões voando. Mas para que serve isso? Não, a gente tem um senso, você não acha que tudo tem que ter uma utilidade, tudo tem que servir para alguma coisa? Na realidade, às vezes, a gente só precisa deixar fluir. Né? Algumas coisas a gente precisa desistir, não é mesmo? Para que elas possam acontecer. o livro que eu li atualmente, o último livro que eu li é esse do Ailton Krenak, que o nome é A Vida Não É Útil, né? E ele fala muito disso, assim, né? De a gente querer colocar essa utilidade na vida, assim, mas que às vezes
é uma utilidade inerente, né? A vida por si só, ela é viva, né? Então existe, é um organismo que está atuando e transformando-se, independente do que a gente estiver fazendo. Então, às vezes, adicionar camadas de querer, de fazer, acaba sendo até um pouco demais, assim. Entendi. E o que. Me conta um pouco a tua trajetória do Brasil, de Ponta Grossa, pelo Nossa, mundo, nossa, Suíça, Japão, assim, resumidamente. E por que de que você foi? Ponta Grossa para o mundo, de Ponta Grossa até o Japão, imagina, só imagine isso. De Uhum. Ponta Grossa até o Japão é uma jornada longa. É, né? Eu brinco que é a distância, é o mais longe que eu poderia estar do lugar onde eu nasci, na verdade, onde eu tô agora. Uhum. Sem sair do planeta Terra, né? Uhum. É, cara, eu não sei, a vida foi me trazendo para cá, assim, para esse outro lado do planeta, assim, e tem muito a ver com uma busca pessoal, talvez, ou um sentimento de insatisfação pessoal, de alguma forma, de buscar alguma coisa sem saber direito o que eu estava buscando, e não desistir dessa busca, né? E isso foi me levando para lugares, assim. De Ponta Grossa, eu fui morar em Curitiba, porque a minha mãe se mudou para lá, e mais tarde eu fui morar na Europa, porque meu pai tinha se mudado para lá, eu fui passar um tempo vivendo com meu pai. Depois, mais tarde, eu voltei para a Europa para estudar. E estudando na Europa, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio no Japão. E aí, a partir daí, eu comecei a criar uma relação com o Japão. Depois, eu voltei a morar na Suíça. Eu casei com uma mulher na Suíça. Depois, a gente foi voltar a morar no Brasil. Mas eu ainda tinha esse sonho de morar no Japão. E aí, passado o Covid, Corona e tal, eu decidi realizar esse sonho que eu me mudei de fato para cá. E hoje eu vivo aqui, eu sinto que a minha casa é aqui. Eu até fui visitar o Brasil ano passado, e quando eu deixei o Brasil, eu voltei para o Japão, eu tinha a sensação de estar voltando para casa, e a minha casa sendo aqui. Então, é uma trajetória que eu não sei muito explicar, né? Eu vejo que bastantes brasileiros que são descendentes de japoneses, eles têm essa conexão com o Japão através da descendência, e tanto que a maioria dos brasileiros que estão aqui por essa conexão. E às vezes é engraçado que eu, sem ter nenhuma descendência, pelo menos até onde eu sei, sanguínea, eu sinto que eu tenho uma conexão profunda com esse lugar, e até os japoneses me dizem, falam, você tem uma coisa, uma alma japonesa dentro de você, alguma coisa aqui que te faz estar aqui, assim. É legal tá aí, né? É bem interessante, assim. Eu vejo que, tipo, eu acho bem legal, mas eu achava que era o Japão, sabe? Tipo, e com certeza o Japão tem várias coisas legais, mas estando aqui, esse tempo que eu tô agora, que é 2 anos e meio já, eu tenho recebido bastante visita aqui, vem bastante gente pro Japão, né? E, hum, e eu acabei percebendo que, tipo, quase ninguém tem a mesma experiência que eu, mesmo vindo para cá, mesmo eu levando essas pessoas nos mesmos lugares, muitas vezes essa experiência é muito diferente, assim. Eu achava que era o Japão e daí eu acabei percebendo que a maneira talvez que eu me relaciono com esse lugar e alguns amigos mais próximos, talvez ou mais sensíveis, têm uma experiência mais ou menos parecida com a que eu tenho aqui, mas cada vez eu percebo que a minha experiência é bem única e individual, de alguma forma, assim. Isso tem sido uma Uhum. surpresa até para mim. Isso gera algum tipo de solidão em algum momento, Luan? Então, sim e não, na verdade, né? Porque às vezes as pessoas falam do Japão como esse lugar isolado, como se fosse uma coisa deprimente, assim. Tipo, existe esse clichê um pouco, né, de falar no Japão as pessoas tem essas pessoas, né, os otakus e tal, que ficam em casa na internet, não saem, não falam com ninguém e tal. Que até tem isso, assim,
Mas essa solidão que eu sinto aqui não é essa solidão sofrida ou como um problema que eu estivesse tentando enfrentar. Na verdade, eu sinto que é uma solidão que me faz muito bem, assim, principalmente sendo brasileiro, principalmente vindo de uma cultura onde a gente é o tempo todo estimulado, né, a falar, a viver, a extrovertir, a se relacionar, a se tocar, né, tá num lugar que é mais quieto para mim, que é mais solitário, acaba me fazendo muito bem e me ensinando muito sobre a vida, assim, de uma forma que talvez no Brasil seria mais difícil eu aprender. Você teve uma experiência aí no Japão, aqui no Brasil também, mas aí no Japão, com a monja Koen, né? Hum. Como é que foi a experiência com ela? Foi engraçado, né? A Monja Coen é engraçada. E acho legal também porque ela é meio controversa, né? Aí no Brasil ela tem esse aspecto meio de influencer na internet, assim, e ela geralmente causa polêmica, né? Então, várias mini polêmicas que acontecem na internet, todos os meus amigos começam a me mandar mensagem, assim, criticando ela ou tirando sarro de mim. E eu acho isso engraçado. Mas foi legal, assim, no Brasil, né, eu conheci o Zen através do templo dela, na Uhum. época, já uns 8 anos atrás, 9 anos atrás, eu acho, sei lá. Na época eu tava mal, né, eu tava deprimido, tava meio perdido da vida, e vendo uns vídeos dela na internet, me parecia algo que podia me ajudar, assim, as coisas que ela falava e tal, e aí tinha essa conexão com o Japão, né, porque eu já gostava do Japão. Aí eu comecei vendo os vídeos, e na sequência eu vi, mas espera aí, ela tem um templo, eu estava morando em São Paulo, daí eu falei, o templo é em São Paulo, dá para ir lá, tem aula de meditação, nossa, eu vou lá, tipo, vou ficar só vendo os vídeos, tipo, vou me aproximar dessa mulher aí. Mas eu não sabia nada do Zen, nada assim. Uhum. Eu comecei a ir na meditação lá para iniciantes, e ainda que fosse difícil, fosse bastante desconforto, tinha uma noção de que aquilo podia me ajudar de alguma forma, assim, naquele período, assim, onde eu estava com um sofrimento existencial profundo, assim, físico também, né? Bem perdido, assim, na vida. Alguma coisa me dizia que ali fazia sentido, alguma coisa, sem o que eu soubesse explicar, assim. Aí eu continuei indo uma vez por semana, assim. E aí, como eu estava meio desesperado, eu queria cada vez fazer mais, então eu me solicitei para fazer trabalho voluntário lá, ajudar, limpar, fazer o que fosse necessário. E com isso eu fui me envolvendo cada vez mais, assim, a ponto de meio que me tornar aluno, assim, da comunidade. O assistente dela virou meio que meu professor, mentor, e a gente fazia meio que umas reuniões semanais também. Eu acabei casando lá no templo dela, né, de kimono, tomando saquê. E meio que a gente estabeleceu uma espécie de amizade, assim, né, com a comunidade, né, ali em geral, assim, e meio que indiretamente com a Monja Coen também. E até que quando eu estava aqui no Japão, ela veio para cá e aí a gente acabou se encontrando e dando um rolê aqui no Japão, que foi bem engraçado, assim. Porque daí sim a gente conviveu aqui fora do templo, a gente conviveu assim, passeando em Kyoto, assim, e aí eu pude ver também ela assim numa espécie de dia a dia, né, fora de uma espécie de, como que fala? Pedestal, né, que aí no Brasil às Hã? vezes a gente coloca essas pessoas num pedestal. E estando aqui foi meio que ver uma pessoa normal, assim, e poder observar como ela lida com a vida cotidiana, assim, né, fora desse lugar de dar grandes lições com palavras e tal, né? E aí, no final, quando a gente se viu aqui, no final, a gente passou um dia a dia bem normal, assim. Eu lembro que eu queria fazer perguntas filosóficas para ela sobre a vida, mas eu não conseguia, porque era muito normal, assim. Isso me impressionou, né? E aí, na hora de ir embora, eu falei, bom, alguma coisa eu tenho que falar. Daí eu falei, pô, monja, me dá uma bênção aí, então, sei lá, eu cheguei faz pouco tempo aqui no Japão. E ela falou, que bênção, o quê? Vai viver, vai, some daqui. E aí ela foi embora, assim. Uhum. Então, tipo,
a benção meio que é essa, né? Tipo, vai viver, vive aí, assim, não fica esperando, né? Isso chegar a cair do céu, assim, é tipo, vai buscar o que é seu, assim, foi como eu interpretei isso, né? Você criou também o teu workshop, o Zen Dance, né? Até Aham. fez um episódio aqui em Curitiba, o ano passado também, né? Eu participei durante alguns poucos minutos, mas aí eu passei mal, precisei sair em emergência, né? Mas foi bem interessante. Aí você já fez aqui, você já fez na Suíça também e aí no Japão também. Como é que é? O que Aham. que é o que que é o Zen Dance? O Zen Days começou dessa mistura, né? Que o Zen foi tomando espaço, né, na minha vida e foi meio que misturando com a minha prática artística, com a minha ideia sobre arte e com a dança, né? Que era algo que eu já fazia para mim, sem saber direito se ia servir para alguma coisa, né? Eu sempre gostei de dançar, desde adolescente eu dançava break, mas depois de uns anos comecei a me desinteressar pelo breakdance, porque eu não estava muito curtindo a ideia de competitividade e também me parecia também um universo que fechava mais do que expandia, enfim. E aí aqui no Japão, às vezes eu postava, né? Às vezes eu postava uns vídeos meus dançando no Instagram, assim, eu dançando em casa, assim, eu botava a câmera e ficava dançando em casa e às vezes postava os vídeos. E aqui no Japão, quando eu comecei a praticar meditação num templo zen aqui, o monge do templo, né, ele falou, eu vi seus vídeos dançando, eu achei interessante o jeito que você se mexe, você poderia me dar aula de dança aqui no templo? E eu falei, nossa, como assim? Tipo, um monge zen me pedindo aula de dança? Eu falei, não, não, eu não sou professor de dança, eu só me mexo em casa, assim. Daí ele falou, não, mas é bem isso, eu gostei do jeito que você se mexe, achei que tem alguma coisa interessante aí. Queria que você me desse aulas de dança, a gente vem aqui, medita de manhã e a gente pratica. Aí eu aceitei só porque era um monge zen, mas aí eu voltei para casa, tipo, nossa, o que que eu vou ensinar para um monge zen sobre dança e tal? Mas isso me fez me questionar mais profundamente sobre por que eu dançava, afinal, né? E o que que eu sentia quando eu dançava, e que eu entendi que o monge não queria aprender passos de breakdance, ele estava me interrogando mais sobre isso, sobre essa essência da dança, assim. E aí eu comecei a dar essas aulas para o monge, que depois foi tão legal que eu decidi que isso se tornasse um workshop. E aí eu comecei alugando um espaço, fazendo um cartaz, e aí a gente deu esse nome, Zen Dance, porque começou ali no templo. Mas mistura muita coisa, né? Mistura coisa de improvisação, coisa de dança, exercícios de respiração, meditação, cultura hip hop, mistura tudo que eu sei um pouco, experienciei através do meu corpo, acho, até a minha história, meus Hum. traumas, minhas vivências. E uma camiseta, Lua, tem algumas pessoas. Nós temos aí uma camiseta que tá em produção, né? Você desenha umas coisas. Bom, eu tenho aqui na minha casa algumas coisas que você fez, enfim, que você me deu de presente e tal, e a gente tem uma camiseta aí. Como é que tá essa camiseta aí? Tá quase pronta? Tá quase pronta. Na verdade, tem essa ideia dessa camiseta tem me questionado sobre esse fazer, né? Assim, e foi legal que, sem querer, semana passada eu fui num lugar e eu encontrei um flyer de um lugar que é meio que um ateliê de fazer camiseta, assim. Opa! É tipo, você Uhum. aluga por hora, assim, mas não é uma loja onde eles fazem para você, eles meio que coordenam, mas é meio que você que tem que fazer, assim. E eu cheguei nesse lugar e fiquei meio maravilhado, assim, porque eles têm uns estoques de camiseta de várias cores, ou de moletom, e aí tem um lugar meio que para produzir, eles têm diversas técnicas, tipo impressora, serigrafia e tal, e meio que você meio que paga por hora para usar ali o espaço, né, e você paga os materiais que você usar, assim.
Mas daí, de repente, uma ideia que antes não me atraía muito, que era de fazer talvez camisetas com meus desenhos, porque eu achava que era muito automático, assim, escolher um desenho e mandar imprimir numa loja, tipo, essa ideia não me atraía. De repente, passando nesse lugar, me pareceu um universo mágico, assim, nossa, eu posso ficar aqui e ficar criando e pegar as Uhum. tintas e misturar. Então, tem a ver com o que eu sinto sobre a arte hoje em dia e a minha arte, sei lá como eu faço, que eu ficava muito pensando, no passado, eu ficava muito pensando sobre o que fazer, né? Ah, o que eu faço? O que que eu vou fazer? Ou quando eu fizesse uns desenhos, o que que eu faço com esse desenho agora? Eu posto na internet, eu faço uma exposição, eu vendo, eu não vendo. E hoje em dia eu penso mais, nem sei se eu penso, né? Eu sinto mais o que os desenhos fazem comigo, o que a arte faz comigo. E aí, Você- quando você- vem essa história da camiseta, eu falo, nossa, tipo, essa ideia que surgiu aqui já está transformando minha vida, porque eu já vi esse lugar, me deu uma vontade de fazer outra coisa, agora eu quero ir lá, e daí já deu vontade de fazer outras camisetas, outras coisas. Então, isso tem me transformado, né? Antes mesmo de existir a tal da camiseta que a gente quer fazer. Quantas vezes, você não vai saber dizer quantas vezes, mas o quanto você diz, não, eu tenho certeza que eu não quero isso, e daqui a pouco isso mudou, né? O quanto Nossa, muito, o tempo inteiro. testemunhei um pouco desse teu tempo inteiro. Então, as minhas ex-namoradas, ex-mulheres, elas, isso é uma coisa que elas odeiam em mim. Acho que isso é meio unânime, assim, de todas que passaram pela minha vida. E aí, na última que eu ganhei até essa camiseta aqui, né? I don't know, I don't know, I don't know. E eu ganhei essa camiseta meio como se fosse tirando da minha cara, assim. Foi quase uma piada, assim, meio provocadora, assim. Tipo, ah, você nunca sabe, você nunca sabe. Mas na verdade eu adorei essa camiseta. Eu falei, Legal, eu nossa, gosto sim. obrigado, obrigado mesmo. Uhum. E, e eu acho engraçado, né? Porque as pessoas, elas querem muito, né, uma resposta, assim, uma certeza, assim. E eu confesso que eu também ficava achando, tentando achar respostas, né, para as minhas questões e certezas. Só que como eu percebi que rolava isso, assim, cada vez que eu achava uma certeza, um tempo depois eu via que essa certeza já não valia mais, já transformava. Eu comecei a assumir, assim, tipo, eu posso falar por hoje, mas, assim, se você fizer uma pergunta sobre Uhum. amanhã, sobre depois, eu não sei, eu realmente não sei. Mas isso deixa algumas pessoas loucas, assim, tipo, irrita as pessoas, tipo, altamente provocadores, sem eu querer, assim. E num relacionamento, geralmente tem uma ideia de expectativa, tem uma ideia de planos, então as pessoas, elas querem saber, e aí eu respondendo não sei, muitas vezes parece que eu tô sendo ausente ou sendo descompromissado, e eu percebi que no fundo, na verdade, eu tô altamente compromissado, eu tô altamente engajado na única coisa que talvez seja uma verdade, pelo menos no budismo, eles dão isso como uma verdade absoluta, que seria a impermanência, né? Então, eu dizendo eu não sei, eu tô engajado, assim, tô acreditando e me apoiando na impermanência apenas, assim, porque parece que se eu der muita resposta sobre as coisas, eu vou acabar, sem querer, possivelmente mentindo, assim, porque eu sei que as coisas vão mudar, né? Então, eu já lutei contra esse eu não sei. É verdade que é diferente de indecisão, né? O não sei de indecisão é diferente desse Totalmente, eu é. não sei. Uhum. Não, não sei, é uma decisão, né? Hum, E a maior parte das coisas a gente não sabe mesmo, né? A gente sabe hum, é, algumas coisas mais matemáticas, mas a vida não é matemática, né? hum, Ela tem um fluxo, a gente jura, né? Eu tenho certeza que tem, eu sei disso, eu amo isso, e daqui a pouco isso muda, né, gente? Se a hum, gente se largar e permitir a fluir com a vida,
né? Manter Uhum. uma mínima saúde física e mental, a gente dá um pouco conta da vida. Eu vou te perguntar uma outra questão. Se você quiser, mas eu acho uma história muito interessante, a tua história com o seu pai. Você pode falar um pouco sobre isso? Ah, essa história. Posso? Claro que eu posso falar. Eu só tenho que ver como que eu vou falar de uma forma resumida, né? Quais são os highlights. Sim, eu vou dizer assim, É, vamos resumir em 3 minutos, pronto. 3 minutos, beleza. O meu pai é uma história interessante, porque eu convivi pouco com ele, assim, apesar de, né, quando eu era bebê e tal, convivi, criancinha e tal, até mais ou menos uns 7 anos, mas meus pais se separaram quando eu tinha 2, então era um convívio distante, de qualquer forma, né. Aí, nessa época que eu tinha 7 anos, ele foi morar na Europa e tal, aí a gente se comunicava por carta, nananã. Até que uma vez ele veio para o Brasil e visitar e lançou essa ideia de eu ir passar um tempo lá com ele, ou ir visitar ele e tal. E Na aí eu Itália. acabei na Itália. Uhum. Aí eu acabei indo quando eu tinha 12 anos, passar o Natal, assim, com ele. E aí eu curti muito e tal, já por ser minha primeira viagem para o exterior, por ser meu primeiro momento com meu pai, sendo eu já com personalidade e tal, não um bebê, né. E aí, a partir daí, eu queria daí, tipo, morar lá, assim, né. Aí eu voltei para o Brasil e falei para minha mãe: "Não, eu quero morar com meu pai, quero morar com meu pai, nã-nã-nã", o que foi um pouco, surpresa, assim, para minha mãe, mas ela falou: "Não, beleza, tá tudo bem e tal". E aí, no ano seguinte, eu fui, né. E aí eu morei um ano na Itália com 13 anos, né, eu fui pra escola lá, aprendi italiano e tal. Mas no fim do ano eu acabei, tipo, minha mãe foi meio que me buscar, assim, na Itália, assim, porque o convívio com meu pai era um pouco difícil, porque ele não tinha experiência de ter um filho, assim, conviver com um filho e tal. Ainda que fosse bem interessante, assim, nosso convívio, quando dava algum problema eu ligava para minha mãe chorando e tal. E aí a minha mãe foi ficando meio que com uma espécie de raiva, eu acho, como se eu estivesse sendo maltratado, assim, na na Itália, porque eu só ligava quando dava Uhum. algum BO, assim. E aí ela foi lá me visitar com essa um pouco missão de me trazer de volta para o Brasil. E aí quando ela foi me visitar, ela me trouxe de volta para o Brasil e foi bem mal organizado, não foi conversado com meu pai, foi meio de surpresa, meio de última hora, tipo, ela só arrumou minha mala, falou assim: "Ah, então amanhã o Lua volta comigo", enfim. Eu achei aquilo tudo muito esquisito, mas eu pensei: "Bom, agora a ponte está feita, eu posso ir e voltar, eu posso Uhum. passar um ano no Brasil, um ano na Europa", e de alguma forma eu estava feliz que eu tinha meu pai e minha mãe, assim, juntos comigo em algum momento, que era uma coisa que eu não tinha tido, assim, eu não lembrava ter tido. Só que aí quando eu voltei para o Brasil, uns 6 meses depois, meu pai sofreu um acidente de moto, né, que deixou ele em coma, em estado vegetativo. E aí meio que Uhum. esse sonho meio que se desmanchou, assim. E não só se desmanchou, porque não é que meu pai morreu, né, ele ficou em coma, ele ficou no estado vegetativo, que é um lugar entre a vida e a morte, né, é um limbo, assim, né. Quantos anos ele ficou assim, Luan? Ele ficou uma cara, 20 anos, 20 e poucos anos. Daí ele faleceu Uhum. ano passado, né, de verdade, assim, faleceu de verdade. E aí esses 20 anos, esse como foi também um processo de transformação intensa, assim, do meu ser, em relação à maneira que eu fui me relacionando com esse estado do meu pai e os sentimentos que eu tinha com relação a isso e como isso se organizava dentro de mim, dentro dos meus afetos, dentro das minhas relações, dentro das minhas vontades, dentro da minha energia de fazer as coisas ou não fazer, assim. E, num primeiro momento, eu sem entender nada, assim, né, vivendo apenas, e depois, quando eu estava por volta dos meus 28 anos, que eu comecei a ter essa crise existencial, comecei a ter uns surtos de pânico, ansiedade, comecei a entender que esse evento, ele estava enraizado, né, em muitas das minhas questões, tanto
psicológicas, como emocionais, como físicas, problemas de saúde que eu tinha na época. Tava quase tudo relacionado a esse evento, assim, né? Então, a partir daí, eu comecei a olhar para isso e trabalhar isso, e foi um trabalho árduo, assim, de uns 7 anos, 5, 7 anos, assim, para começar a limpar, assim, muita coisa que estava mal resolvida dentro de mim, né? Nesse exato momento, tenho mais duas perguntas para fazer para você. Nesse exato momento, agora, hoje, aqui, tá? O que te dá sentido à vida? Sentido. O que me dá sentido é justamente o sentir. Eu comecei de uns tempos para cá, a tentar ouvir o meu corpo, né, cada vez mais, em relação com a dança, mas em relação com as tomadas de decisões também, de pensar menos e tentar ser mais intuitivo, né? Ouvir a intuição, entender a intuição, conviver com a intuição. E de repente eu comecei a perceber um novo mundo se abrindo para mim, ou pelo menos uma nova possibilidade de vida, assim, que o corpo comunica muito e que existem outras inteligências no corpo que falam e que se expressam e que carregam mensagens valiosas que, tipo, a gente não aprende a escutar, assim. Então, esse sentir tudo isso tem me dado sentido, né? E faz sentido, né? Sentir sentido, são palavras parecidas. E do que você, Sim, do que você precisa desistir para poder... desculpa, travou aqui no meio da sua pergunta. Agora, o que você precisa desistir para poder sentir a vida? Precisa desistir de muita coisa, né? De muita ideia. Precisa desistir principalmente das ideias. Ideias que são nossas próprias, ideias de mundo que nos são oferecidas, ideias que nos são transmitidas pelos nossos pais, pela sociedade onde a gente vive, pelo mundo, pelo consumismo, pelas notícias, pela mídia. A gente vive, né, num mundo de ideias, né, de conceitos, de ideias, de construções mentais. Então, poder sentir, você tem que criar espaço para poder sentir. E criar espaço, você tem que começar a desistir de muita coisa, assim. Você tem que começar a se desnudar, sei lá, se despir, a esvaziar a mente, esvaziar as vontades, esvaziar o tempo. E aí você começa a dar espaço para outras coisas brotarem, assim. Eu acho que é como se você tivesse, por exemplo, uma casa com uma graminha dessa cortada, uma casa americana ali. E o seu quintal é isso, é só uma grama cortada, assim. E você acha que a grama tem que ser isso, e vai ser isso sempre. Quando começa a crescer, você corta, começa a crescer, você corta, e essa grama é isso. Mas, na verdade, tipo, ela não tem muito sentido ali. E se você começa só a deixar a grama se expressar e começa a crescer, daí começa a vir pássaro, vir mosquito, vir formiga, e a planta cresce, e aí você joga mais sementes, e aí começa... Isso é uma outra forma de se relacionar com o mesmo terreno, né? E que para mim tem sido mais frutífero em todos os sentidos, e mais interessante, e mais me surpreende mais, me inova mais, me traz mais diálogo com a natureza, comigo, mais criativo, mais divertido. Então, eu tenho decidido tentar viver assim. Tem uma paciente nos Estados Unidos, exatamente, ela tem uma casa com um quintal gramado. O curioso é que o quintal gramado, volta e meia, é esburacado por esquilos. Então, tem um tipo de esquilo que faz buracos, e a cadela dela fica maluca quando vê os esquilos, enfim, cortando o gramado. Esses esquilos são provocativos, eles provocam os outros animais e tal, e é muito interessante. Então, o quintal gramado, volta e meia, está esburacado pelos esquilos ou pela cadela que está procurando outras coisas, né? A vida sempre surpreende de uma certa forma.
de uma forma muito intensa, assim. E como é importante a gente desistir da lógica e achar que, né, que tem um caminho, que só tem um destino e tal, né? O interessante é a gente criar o próprio destino. Para finalizar, Lu, deixe aí um comentário que você... os diálogos gnósticos têm uma função de provocar, né? Não de dar respostas. O que você provocaria, né? Sobre o que é a vida, sobre o que faz sentido nas coisas. Eu falaria, parem um pouco, parem. Esse é o grande desafio, né? As pessoas não conseguem parar, é incrível, assim, é tão simples, né? Pare, escute, pare, né? Use os sentidos, assim, né? Se você parar, assim, e só perceber, tipo, a minha audição, a minha sensação de pele, o meu olfato, tipo, o que que tá acontecendo, assim. Esse parar já vai mudar, por mais que seja 10 segundos, 1 minuto, 5 segundos, ele já vai alterar completamente, tipo, o seu destino, de alguma forma, porque em alguma esfera vai mudar a sua capacidade de decisão. Porque você vai perceber o lugar, você vai se perceber, você vai perceber o que estiver acontecendo, e isso vai te fazer te agir de alguma outra forma. Então, eu convido todo mundo a parar um pouco, e eu acho que o mundo pode ser um lugar melhor se todo mundo, pelo menos os seres humanos, pararem um pouco mais, ou alguns instantes, ou fizessem pausas. Eu vejo, às vezes, em alguns lugares, tem hoje em dia uma placa onde o trem corta algumas estradas, algumas ruas, exatamente esse pare, olhe e escute, né? Então, enfim, o trem da vida, às vezes, está passando, né? E você vai ter que parar, né? Está passando, e só que você pode fazer assim, eu posso esperar, só vou viver depois, ou você pode parar, olhar e escutar. Né? Que bom que as pessoas possam fazer isso. Luan Banzai, muito bom, muito obrigado. Isso vai para o meu canal no YouTube. O Luan tem os efeitos lá que eu não tenho aqui. Eu posso fazer isso aqui nada acontece, né? Mas os efeitos do Mac lá. Obrigado aí pela tua entrevista, muito obrigado. Eu acho que mais adiante, daqui a umas semanas, a gente pode até pensar em fazer outras aí. Fica bem. Boa noite para os japoneses, menos para os brasileiros, que já é bom dia. A gente está começando aqui. Obrigado, cara. Um abração forte aí para você. Arigatou gozaimasu. Valeu pela oportunidade, sempre um prazer estimulante. Confesso que me emociona bastante falar com você sabe disso. É igual, né? É sempre uma espécie de desafio, né? De trazer o que há de mais profundo nesse momento e fazer ele vir à tona. Assim. Acho que é super legal. Obrigado por essa oportunidade. Igualmente, cara. Fico bem emocionado aqui. Até a próxima, então. Banzai-san. Arigatou gozaimasu. Bye, bye.